Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa tarde. Oi, Leandro. Boa tarde para você, para a Nadédia e para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer colocar em votação um projeto de lei monstruoso e eu posso falar que é um monstrengo também. Tem cada coisa. Por onde você quer começar? Tem muita coisa ali. Na verdade, tem esse megaprojeto, né, que tenta unificar toda a legislação eleitoral, Leandro, num único código, num novo código eleitoral, um monstrengo de 300 e tantas páginas, 900 artigos, e que, basicamente, em tudo que ele faz, a vertente é a mesma, é diminuir os controle de gasto público, por meio dos fundos, tanto partidário quanto o eleitoral, o controle de crimes eleitorais, que praticamente desaparece, e o controle também da distribuição de informação falsa, de desinformação, de conteúdo irregular via aplicativos, via redes sociais, internet, etc. A Justiça Eleitoral vira praticamente um armazém ali para poucas coisas, perde sua função, boa parte das suas prerrogativas. E o dinheiro desses fundos, que estão sendo amplamente majorados aí em sucessivos projetos, a gente vê que praticamente também desaparece. Você pode, inclusive, usar para as mais variadas despesas sem que a Justiça Eleitoral tenha como questionar. Em relação aos crimes eleitorais, a proposta permite, por exemplo, que não seja considerado um crime eleitoral passível de cassação de uma chapa o transporte de eleitores, que é algo que a gente vê largamente ser utilizado Brasil afora e que é, sim, hoje em dia, um motivo para você pedir a impugnação de uma chapa, a cassação de uma candidatura. Boca de urna também, né? Libera geral e proíbe pesquisa eleitoral, estabelece uma censura às pesquisas eleitorais, o que vai fazer com que as pesquisas sérias, aquelas que são registradas no TSE por empresas sérias, que tem que ter o seu número divulgado, existe toda uma legislação de controle de pesquisas eleitorais. Essas ficam proibidas 3 dias antes da eleição. Mas o que vai impedir que pesquisas falsas circulem nesse ambiente dos aplicativos de mensagem e das redes sociais e da internet, uma vez que estes controles estão sendo todos retirados? Então, é um projeto muito ruim, estabelece um retrocesso enorme, foi apresentado às pressas na volta do recesso ali para já uma votação automática, e ele é apenas um de vários outros projetos que visam descaracterizar, mudar completamente a forma como a gente escolhe os candidatos. Tem alguns mais sérios que dizem respeito à eleição de deputados na Câmara, por exemplo, estabelece o distritão, então muda o voto proporcional, como a gente conhece hoje, estabelece a figura do distritão, algo que favorece quem já é parlamentar e os grandes partidos e os grandes caciques. E famosos, né? Artistas. Os famosos e tudo mais. Tende a diminuir bastante a representatividade, que foi uma coisa que a gente viu aumentar nas eleições de 2020, né? Representatividade em termos de gênero, de raça, etc. E a gente tem aí a discussão também muito assodada e às pressas de algo muito profundo, que é a mudança da própria forma do sistema de governo, estabelecendo o tal do semipresidencialismo. Então, é tudo muito casuístico, feito um pouco antes, um pouco mais de um ano das eleições, e sem nenhuma participação da sociedade, da Justiça Eleitoral, dos advogados especializados em direito eleitoral, dos cientistas políticos, das pessoas que têm o histórico das mudanças, porque a cada eleição no Brasil a gente tem um sistema diferente, uma lei diferente, regras diferentes. Nunca uma eleição é igual a outra. Isso nos leva para um péssimo lugar. Então, esses projetos se somam à obsessão do presidente Jair Bolsonaro pela volta do voto impresso, e tudo isso causa uma profunda incerteza a respeito de como vão se dar as eleições de 2022. Quais serão as regras, o que vai valer, o que não vai valer,
como você vai eleger os seus representantes, que poder terá o próximo presidente. É muita incerteza para um prazo tão exíguo e uma falta absoluta de transparência quanto a esse debate, né, Leandro? Ô Vera, hoje o TSE pediu informações para o STF sobre as investigações, né, a respeito da chapa Bolsonaro-Mourão, informações sobre o inquérito das milícias digitais, que esse projeto de lei também interfere, né, sobre a divulgação, o disparo de mensagens em massa, Sim. o uso de robôs, né? O corregedor do TSE pediu essas informações, o compartilhamento dessas informações ao Supremo Tribunal Federal. Tudo isso vem nesse esforço que é conjunto da Justiça Eleitoral de tentar colocar freios no presidente Jair Bolsonaro. E também a gente viu do outro lado, lá do lado da Câmara, do lado do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é o patrono desses projetos todos que mexem na legislação eleitoral, uma colher de chá para a pauta do Bolsonaro do voto impresso. Ele que vinha tentando tirar esse assunto de cena, vinha dando demonstrações de que era contra essa tese do presidente, parece ter sido convencido a dar uma forcinha para Bolsonaro e disse que é desejável que a gente tenha um sistema mais auditável de votação. A gente está careca de dizer aqui, mas sempre é bom repetir, o nosso sistema eletrônico de votação ele é auditável em todas as etapas e ele é auditado sistematicamente em todos os anos, em todas as etapas. Ao fazer isso, o Arthur Lira parece querer uma espécie de uma aliança com o bolsonarismo. Ele dá uma forcinha para o projeto do Bolsonaro e os bolsonaristas votam essas outras mudanças todas que são as que interessam a ele e ao Centrão. Isso é uma aliança perigosa, porque numa dessas passa de cambolhada tudo isso, inclusive esse outro retrocesso gigante que é a história do voto impresso, né? Perfeito. Vera Magalhães, conosco todos os dias aqui no CBN Brasil. Até amanhã, Vera. Até amanhã para vocês, um ótimo jornal.